Olá pessoal, Edivan Dantas mais uma vez aqui no nosso canal e hoje eu trago para vocês divisores múltiplos e números primos. Então se você ainda não está inscrito em nosso canal, faça aí sua inscrição, ative aí o sininho das notificações e se você gostar da aula, dá aí seu joinha, que agradecemos muito. Então vamos começar com divisor de um número. Então, se a divisão de um número natural por outro é exata, dizemos que o primeiro é divisível pelo segundo, ou que o segundo é divisor do primeiro. Exemplo, 6 é divisível por 2. Eu também posso dizer que 2 é divisor de 6. Então, agora vamos ver como determinar o conjunto dos divisores de um número. Vamos ver agora exemplo de conjunto dos divisores de um número. Então, esse número 1 aí diz quais os divisores de 6. Então, eu vou agora colocar os divisores de 6. 6 dividido para 1, 6 dividido para 2, 6 dividido para 3 e 6 dividido para 6. Por que não 6 dividido por 0? Porque não existe número dividido por 0. Então, veja só. 6 eu consigo dividir para 1? Consigo. Então, qualquer número é dividido por 1. Então, 6 dividido para 1 pode. 6 eu consigo dividir para 2? Também posso. 6 é número par, ele é dividido por 2. 6 é dividido para 3? Também é. 6 eu consigo fazer uma divisão exata por 3. Quando eu chego na metade, no caso que é o 6, quando eu chego na metade, que é o 3, o próximo divisor é ele mesmo. Por isso que eu não coloquei aqui nem o 4, nem o 5. Então, os divisores de 6 seria quem? O 1, o 2, o 3 e o 6. Então, divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. O primeiro divisor de um número é o número 1 e o último é ele mesmo. Então, essa divisão ela é finita, ela tem um fim. Quando um número tem mais de 2 divisores, dizemos que esse número é um número composto. Vamos ver agora o segundo exemplo. Quais os divisores de 12? Vou colocar aqui a conta de divisão, 12 dividido pelos números naturais. 12 dividido para 1, 12 dividido para 2, 12 dividido para 3, 12 dividido para 4, 12 dividido para 5 e 12 dividido para 6. Eu divido até o 6, que é a metade, e o próximo eu divido por ele mesmo. Então, veja só. 12 eu consigo dividir para 1. 12 eu consigo dividir para 2, porque qualquer número par é dividido por 2. 12 eu consigo dividir para 3, como vimos nos critérios de divisibilidade. 12 eu consigo também dividir por 4, porque existe um número que multiplicado por 4 dá 12, que é o 3. 12 dividido para 5, não existe nenhum número que multiplicado por 5 dá 12. Por exemplo, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 5 é 15. Aí não chega ao número 12. Então, não existe essa divisão aqui. 12 dividido para 6 pode, 6 é a metade, então 12 dividido para 6 pode. E 12 dividido por 12 também pode. Então, o conjunto dos divisores de 12 são o 1, que é o primeiro, o número 1. Aí o 2, o 3, o 4. O 5 não é, porque 12 não é dividido para 5, então não coloca-se o 5 aqui. O 6, 12 dividido para 6 e 12 dividido para 12, o 12 também entra. Então, como foi dito anteriormente, o conjunto dos divisores de um número ele é finito. O primeiro divisor de um número é o número 1 e o último é ele mesmo. Agora vamos ver os múltiplos de um número. Então, veja só, para obtermos os múltiplos de um número, multiplicamos cada elemento pelo conjunto dos números naturais. Bom, agora vamos ver alguns exemplos de como determinar os múltiplos de um número, Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Letra A. Quais os múltiplos de 3? Então, eu vou fazer aqui aquela conta de multiplicação pelos números naturais. Então, ficaria 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, os múltiplos eles são infinitos. Eu posso ter aqui 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8. Então, esses resultados aqui, dessa multiplicação desses dois fatores, o resultado são os múltiplos. Quer dizer o quê? Que esses números aqui, eles são divisíveis por esse e também por esse.
Então, esses números aqui, ou ele é um número igual a esses aqui, ou um número maior do que esses aqui, desde que ele seja divisíveis por esse. Então, os múltiplos de um número é o resultado de uma multiplicação entre dois números naturais. Por exemplo, o 12 ele é múltiplo de 3, ou seja, ele é divisível por 3, como também ele é múltiplo de 4, ou seja, ele também é divisível por 4. Então, esse múltiplo aqui ele é divisível por esses dois números. Portanto, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15 e reticência. Ou seja, tem mais múltiplos aqui, então eles são infinitos. Então, eu posso fazer aqui uma observação que ele é de 3 em 3. Olha. 0 é o primeiro, né? Então, observamos aqui que é a diferença de 3 em 3. Então, veja só, o primeiro é 0. Aí 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. E assim sucessivamente. Então, agora vamos ver o exemplo da letra B, que diz o seguinte. Quais os múltiplos de 5? Então, eu vou colocar aqui a conta de multiplicação do número 5 pelos números naturais. Então, temos 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 5 é 25 e 5 vezes 6 é 30. E tem outros números, 5 vezes 7, 5 vezes 8. Então, esses números aqui são o resultado dessas multiplicações. Então, eles são os múltiplos de quem? De 5. Então, esse 0 é dividido para 5, o 0 é dividido para 0. O 10 é dividido para 5, o 10 é dividido para 2. Então, esses aqui são múltiplos desse número 5. Como também do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Portanto, os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. E infinito. Observamos que o primeiro múltiplo é 0, olha. E aqui a diferença, como é múltiplo de 5, é de 5 em 5. Olha. 0 mais 5 é 5, 5 mais 5 é 10, 10 mais 5 é 15, 15 mais 5 é 20, 20 mais 5 é 25. 25 mais 5 é 30. E reticência, né? Infinito. Então, os múltiplos são infinitos. Vamos ver agora os números primos. Então, existem dois tipos de números. Os números compostos e os números primos. Os números compostos são aqueles números que têm mais de 2 divisores. Eles são finitos, mas ele tem mais de 2 divisores. Os números primos, eles só têm 2 divisores, que seria o número 1 e ele mesmo. Então, diz o seguinte, é todo e qualquer número natural maior que 1 e possui somente 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17. Eles também são infinitos. Só existe um único número par que é primo, que é o número 2. Então, o número 2 é o único número primo par. Então, só existe um único número par que é primo, que é o número 2. O restante são todos ímpares. Mas nem todo número ímpar pode ser primo. Então, o número 2 ele é primo. O número 1 ele não é primo. Por quê? Porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Esses números aqui só tem 2 divisores. Aí, o 2 ele é dividido por 1 e por 2. O 3 ele é dividido por 1 e por 3. O número 5 também só tem 2 divisores. O número 1 e o número 5. O 13 também só tem 2 divisores. O número 1 e o número 13. Como saber se um número é primo? Aqui vamos usar a técnica da radiciação, da raiz quadrada, dos números quadrados perfeitos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Letra A, verificar se o número 29 é primo. Então, vamos procurar qual é o número que antes de 29 tem uma raiz quadrada exata. Então, veja só. Se eu pegar 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. Então, temos aí que a raiz quadrada antes de 29 é o 25. E a raiz quadrada de 25 é 5.
Então, para eu verificar se o número 29 é primo, eu vou dividir o 29 pelos números primos até 5. Então, veja só. Vou pegar o 29, vou dividir por 2. 2 é um número primo. É o primeiro número primo. Depois eu vou dividir por 3. E depois eu vou dividir por 5. Por que não por 4? Porque 4 não é primo. Eu vou dividir apenas pelos números primos até a raiz quadrada do número 25, que foi 5. Então, eu vou dividir somente até o 5. Então, veja só. 29 eu não consigo dividir para 2. Por quê? Porque 29 é ímpar. O número só é dividido por 2 quando é par. Os critérios de divisibilidade. Eu vou deixar o link abaixo dos critérios de divisibilidade. 29, eu não consigo dividir 29 dividido por 3. O que diz os critérios de divisibilidade por 3? Quando eu somo os valores absolutos e dá um número dividido por 3. 2 mais 9 é 11. 11 não é um número dividido por 3. Então, 29 não é um número dividido por 3. Porque não existe nenhum número que multiplicado por 3 vai dar 29. 29 é dividido por 5. Quando é que um número é dividido por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. E 29 nem termina em 0 nem em 5. Então, esses números aqui não podem ter uma divisão exata. Se ele não tem divisão exata até o número 5, nesse caso aqui, então ele é um número primo. Ou seja, o 29 ele é um número primo. Vamos ver agora um outro exemplo, a letra B. Verificar se o número 57 é primo. Então, veja só. Qual é o número que antes de 57 tem raiz quadrada? Vamos analisar. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49 e 8 vezes 8, 64. Então, 8 vezes 8 é 64, passa. Então, ficou 49. Então, o número antes de 57, que tem uma raiz quadrada, é o 49. E a raiz quadrada de 49 é 7. Então, eu vou pegar esse número 57 e vou dividir por todos os números primos até o 7, incluindo o 7. Então, vamos ver como é que ficaria. 57 dividido por 2 não pode, porque não é número par. 57, veja só. Quando é que o número é dividido por 3? Quando eu somo os valores absolutos dos algarismos. 5 mais 7 é 12. 12 é o número dividido por 3. Então, isso aqui vai dar uma divisão exata. 57 dividido por 3 vai dar uma divisão exata. Então, 57 dividido por 3 vai dar 19, não é isso? Então, se aqui eu já consegui uma divisão exata, não preciso mais nem olhar o restante. Então, eu já sei que esse número, ele não é primo. Ele não é primo, porque teve uma divisão exata aqui. A letra C é verificar se o número 89 é primo. Então, temos que procurar qual é o número que antes de 89 tem a raiz quadrada exata. Então, veja só. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81 e 10 vezes 10, 100. Então, é o 81. O 81 tem raiz quadrada exata. E quem é a raiz de 81? A raiz de 81 é 9. Então, eu vou dividir o número 89 por todos os números primos até o 9. Como o 9 não é número primo, então não é necessário eu dividir pelo 9. Então, ficaria 89 dividido para 2, 89 dividido para 3, 89 dividido para 5 e 89 dividido por 7. O 89 dividido por 9, o 9 eu não coloco porque o 9 não é primo. Então, veja só. 89 não é par. Então, ele não pode ser dividido por 2. Então, aqui não dá uma divisão exata. Então, nesse caso aqui, o número está sendo primo. Está sendo. Veja só. 89 dividido para 3. O número dividido por 3, eu tenho que somar os algarismos. 8 mais 9 é 17. E 17 não é um número dividido por 3, porque não existe nenhum número que multiplicado por 3 vai dar 17. 89 eu não posso dividir por 5, porque quando é que o número é dividido por 5? Quando termina em 0 ou 5. Esse número aqui não termina em nem 0 nem 5. 89 dividido por 7 também não vai dar uma divisão exata. Então, se eu fizer a conta de 89 dividido por 7, não vai dar uma divisão exata. Então,
Aqui não teve divisão exata para nenhum desses 4 números primos. Então, temos aí a resposta. Ele é primo. Então, o 89, ele é primo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né, da nossa aula, que fala sobre divisores, múltiplos e números primos. Então, se você gostou, dê seu joinha aí, que o nosso canal agradece muito. E não esqueça de fazer as atividades, porque é importante para o aprendizado. Então, até o próximo vídeo.